Lucas capítulo 5. Vamos ler o texto. Texto muito conhecido, e foi esse texto que Deus me direcionou, pois que eu estava aqui orando e louvando ao Senhor e ouvindo as orações. É isso que Deus quer falar conosco nessa noite. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que viessem ajudá-los, e foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele, e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador. Deixa assim, meu amigo, por favor, Gustavo, assim está top, o retorno. Acertou, obrigado, valeu. Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. Sentado mesmo como você está, curve sua cabeça e vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Senhor, eu tenho clareza que é essa palavra que o Senhor quer usar para falar conosco. O Senhor já está falando conosco de diversas formas. Eu até pensei, Senhor, que era um outro caminho. Mas quando eu cheguei aqui e comecei a ouvir os louvores, e também sensível ao Teu Espírito, eu entendi que era esse lugar que o Senhor queria falar conosco. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. A Tua palavra é viva, pura, eficaz. A Tua palavra é poderosa. Fala conosco. Senhor, a Tua palavra gera vida, a Tua palavra traz paz e direção, a Tua palavra ativa a nossa fé, a Tua palavra nos leva ao centro do propósito que o Senhor tem para nós. Então nessa noite, Pai, que a Tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Jesus está pregando, Jesus está iniciando o seu ministério. E o texto que nós estamos diante dele é um texto muito conhecido, conhecido como a pesca maravilhosa. Mas nesse texto nós temos muito mais do que uma pesca maravilhosa.
Nesse texto, nós temos fé, nós temos direção, nós temos obediência, nós temos propósito, nós temos o poder sobrenatural de Jesus se manifestando. O texto é lindo porque ele começa dizendo que aconteceu que Jesus estava no lago de Genezaré, também conhecido como Mar de Tiberíades ou Mar da Galileia, é um lago. Jesus estava ali onde ele sempre estava pregando. E o texto aqui já traz algo extraordinário, porque o texto diz que Jesus começa a pregar e a multidão chega. Poucas vezes isso acontece no Evangelho, mas é um grande exemplo para todos nós, porque o texto diz que Jesus começa a pregar e a multidão vai chegando, vai apinhando de gente, vai apertando Jesus, e a gente vê no texto, Edelso, para que a multidão apertava Jesus? O texto diz, a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus. É isso que está faltando muitas vezes em nós, uma sede pela palavra, o desejo de se aproximar de Cristo para ouvir a palavra, porque a nossa vida, meus amigos, é governada e dirigida pela palavra. A palavra de Deus é a resposta, a palavra de Deus é a direção, a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é paz, a palavra de Deus é luz, a palavra de Deus é o que eu e você necessitamos. Obrigado, meu amigo. O povo apertava Jesus, se congregava em volta dele, para quê? Para ouvir a palavra. Eles estavam aqui excepcionalmente, porque em outros contextos é verdade, eles iam até Jesus, Júnior, por causa dos milagres. Eles iam até Jesus somente porque ele multiplicava pão, curava enfermos e fazia as outras coisas sobrenaturais. Mas aqui é verdade, o povo apertava Jesus, o povo estava quase que espremendo Jesus, porque eles tinham uma vontade, um desejo de ouvir a palavra. Muitas vezes eu já ouvi e já me vi dizendo, nossa, minha fé está tão fraca, está tão frágil. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Como que está a sua fé nessa noite? A sua fé está proporcionalmente forte conforme você se dedica a ouvir a palavra de Deus. Irmãos, entendam, a nossa fé não aumenta por uma questão mística. É verdade que às vezes a gente participa de um culto, de um congresso, de uma conferência, né, Ramon? E a gente sai impulsionado, a gente sai ativado na fé, mas isso não é algo duradouro. Essas conferências, esses congressos, esses cultos, essas reuniões de oração, de ativação profética, elas são apenas um impulso. O que vai manter a nossa fé viva, vibrante, eficaz, profética, é estar constantemente ouvindo a palavra de Deus. A multidão se reúne, para quê? Para ouvir a palavra de Deus. Porque com a palavra de Deus nós queremos, irmãos, uma vida de prosperidade. Nós queremos uma vida que Deus abra portas, é claro que nós queremos. Mas tudo isso, para aqueles que não são adeptos da teologia da prosperidade, tudo isso vai ser uma consequência natural de viver conforme a palavra. O Salmos número 1 diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho de pecadores, não se assenta na roda de escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Escute, essa pessoa é comparada a uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no tempo certo, as suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Você quer prosperar em que área da sua vida? Alinhe essa área à palavra de Deus. Em que área que você quer crescer? Em que área que você quer avançar? Alinhe a sua vida à palavra de Deus. Eu vim aqui nessa noite para dizer para você, alinhe a sua vida à palavra de Deus. Você quer vitória? Alinhe a sua vida à palavra de Deus. Você quer prosperar? Alinhe a sua vida à palavra de Deus. Chega de andar segundo a sua vontade. Chega de andar segundo as circunstâncias, chega de ser guiado pelas suas emoções, irmãos. É hora de nós voltarmos para a palavra.
Crentes são guiados pela palavra. Quantos erros evitaríamos se nós fôssemos verdadeiramente guiados pela palavra? Por favor, olhe pelo retrovisor e tente se lembrar do último grande erro que você cometeu, do qual você se arrependeu. Veja se você tivesse antes se alinhado com a palavra. Eu já cometi muitos erros, irmãos. Ainda cometo. Mas muitos grandes erros que eu já cometi, eu confesso. Se eu tivesse feito conforme a palavra, eu não teria cometido. Há poucos dias uma pessoa me ligou e falou assim: ô Wellington, tudo bem e tal? Falei, tudo bem. Eu estou precisando de uma situação, eu estou precisando que você seja um fiador de um negócio que eu vou fazer e tal. E aí eu falei, ô irmão, eu estou com tanta dívida, se você soubesse. Deixa isso para outra hora. Mas o que eu quero? O que eu disse para ele? Eu falei assim, eu já tenho uma decisão tomada sobre isso. Há alguns anos atrás, já comentei aqui, mas vale a pena contextualizar. Uma pessoa me chamou para ser fiador, para eu ser o garante de um negócio que ela estava fazendo. E eu fui, com base na emoção, porque eu tinha uma dificuldade de dizer não. Olha, quando você coloca a palavra na frente, como a dificuldade de dizer não se resolve. Por que você não pode? Poxa, eu queria, mas a palavra não me deixa. Você ficou bem com um amigo, ficou ou não ficou? Ficou bem. Não sou eu queria. Eu estou com a caneta para assinar, mas a palavra disse, Silvana, não pode. Aí eu peguei e fui, assumi. 48 parcelas de 848. Eu nunca vou me esquecer desse número. Se eu fosse uma pessoa mística que joga, eu jogaria nesse número. Esse é o número do trauma. 48 de 848. Eu paguei umas 30 e poucos dessas. Eu estou falando da Ilane, de, sei lá, quantos anos tem isso, Teca? 15 anos atrás? Acho que, talvez mais. Enfim, imagina, se hoje, Anderson, 30 e tantas de 848 é muito dinheiro, imagina há 15, 20 anos atrás. E sabe por que eu cometi esse erro, Jennifer? Porque eu não obedeci a palavra. Porque a palavra diz, não se ponha como fiador. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Talvez você entrou aqui hoje com um problemaço para enfrentar. Você não sabe, o que eu faço? Vim aqui hoje para dizer, faça o que está na palavra. Pastor, como eu mudo? Obedeça a palavra. Coloque em prática a palavra. Escute, a palavra, se ela não for suficiente, nenhum anjo descendo do céu vai te convencer. Lembra quando Jesus, ele trouxe aquela parábola sobre Lázaro e o mendigo? Ele falou assim, morreu lá. Deixa eu ver o texto, que eu de repente estou falando errado. Alguém lembra onde é que está esse texto? Só não vale dizer, na Bíblia, pastor. Eu acho que é Lucas 16. Eu acho que é Lucas 16. Isso, é isso mesmo. Jesus disse, não sei o que e tal. Chamando, disse que é isso, tal. Deixa eu achar aqui rapidinho, só para... Pronto, obrigado. É isso aí. É isso mesmo. Lucas 16, 19. A parábola do rico e do mendigo. Mas o que eu quero destacar aqui? Tinha um rico e tinha um mendigo. Um temia a Deus, o outro acreditava nas riquezas. Morreram os dois. Um foi para o paraíso e o outro foi para o abismo. E a Bíblia diz que aquele rico lá no abismo viu ao longe o mendigo, com Abraão e com aquela galera toda. E aí o rico fala assim, Abraão, manda o mendigo ir lá falar com os meus parentes, porque esse lugar era uma representação do inferno. Esse lugar que eu estou é muito ruim. E aí a parábola, Jesus na parábola diz assim, se eles não creem na palavra, nem mesmo se uma pessoa voltar dos mortos, eles vão crer. A maioria das coisas que a gente ainda não venceu,
tem uma causa. A gente não leva a sério a palavra. A palavra tem uma direção. A palavra está falando, é aqui o caminho. O que você tem que fazer? Fazer. O povo está reunido. E eles querem o quê? Eles querem ouvir a palavra. Pastor, eu quero prosperar, eu quero avançar, então eu estou te dizendo nessa noite, leve a sério a palavra. Faça um contrato, um acordo, um pacto com você mesmo. Ao sair daqui hoje, qualquer decisão que você for tomar, decisão importante. Eu não estou falando assim, eu vou colocar uma roupa preta ou azul, não estou dizendo disso. Eu estou falando de decisão importante. Assim, essa semana eu estou decidido. Qual é a minha decisão? Levar a sério o que está na palavra. Depois você vai ver. Os Salmos, de número 1, diz que aquele que leva a sério a palavra, tudo que fizer vai prosperar. Quantos querem prosperar? Em todas as áreas. Eu quero, irmãos. É lógico que eu quero, mas nós não vamos prosperar alheio à palavra. Crescimento fora da palavra é patológico. Nem tudo que cresce é saudável. Tumor cresce, meu irmão, e leva à morte. Nós queremos crescer, avançar, prosperar à luz da palavra. Eu não ia pregar essa palavra, eu ia pregar sobre a tentação de Jesus. Eu preparei uma ministração sobre a tentação de Jesus. Eu estava aqui, na hora do louvor, e aí veio essa palavra. Aí a Lu começou a orar. E Jesus falou, e Deus falou comigo, é essa palavra. Eu falei, puxa vida, como Deus não erra a palavra, quem erra sou eu. É ou não é? Porque nós precisamos hoje ouvir essa palavra. Jesus está ali, o povo está apertando Jesus para ouvir a palavra. E o texto diz que Jesus viu 2 barcos. Pensa, nós sabemos o contexto. Pedro e seus sócios eram pescadores experientes. Eles haviam trabalhado a noite inteira, não havia pego nem uma piaba, nada. Tempo de escassez, sabe aquele dia que o mar não está para peixe? Talvez é esse tempo que você está vivendo, um tempo de escassez, um tempo sem resposta, um tempo de incerteza. Imagina, irmãos, esses pescadores experientes, além do que eles levavam para casa, eles comercializavam. Eles estavam ali depois de uma noite inteira, incessante de trabalho. Porque quando ele diz assim, trabalhamos a noite inteira, o original é trabalhamos incessantemente. Fizemos tudo o que tínhamos que fazer. Usamos toda a nossa estratégia, Leandro. Usamos todo o nosso equipamento. Imagina se fosse hoje, né? Com os equipamentos atuais de pesca. Senhor, nós fizemos tudo, mas não pegamos nada. Tempos de escassez fazem parte da nossa vida. E quando nós passamos por tempos de escassez, muitas vezes, nós já achamos que ninguém vai se importar, ninguém vai ver, mas o texto é lindo, porque ele diz assim, e Jesus viu. Eu quero te dizer nessa noite, que as suas lutas não estão alheias ao Senhor, as suas batalhas não estão alheias, Jesus está vendo. Ele está vendo. Não foram os discípulos, Luiz, que falaram, Jesus, vem cá, e eles poderiam fazer. Não, o texto diz que Jesus viu. Jesus viu, e eu amo que está escrito em Jó capítulo 19, 25, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará em meu favor. Você pode dizer isso nessa noite, eu sei que o meu Redentor vive, e que ele se levantará em meu favor. Ele está vendo, irmãos, ele está vendo. O texto diz que Jesus viu. É interessante que quando você olha a palavra do Senhor, você vai ver várias circunstâncias em que havia um problema, havia uma dificuldade, e o texto diz, Jesus viu, Mateus 14, 14, e Jesus saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão com ela, curou os seus enfermos. Ele vê.
Às vezes o marido não vê, às vezes a esposa não vê, às vezes o filho não vê, às vezes a mãe não vê, às vezes o melhor amigo não vê, mas Jesus vê. As nossas lutas não passam despercebidas. Ele vê. Ele viu. E o texto diz que os pescadores haviam trabalhado a noite inteira. Agora eles fizeram o quê? Pegaram os barcos e levaram os barcos para a margem, para a parte seca. Os pescadores estavam lá lavando as redes e eles levaram os barcos do mar para a praia. Jesus começa a pregar, a multidão vai apertando Jesus, e vamos conjecturar, apertando Jesus, Jesus já está dentro da água, Bruna, praticamente, os caras estão para derrubar Jesus. Aí Jesus fala assim: ô Pedro, Simão, me empresta seu barco aí, para eu usar de púlpito. E Jesus entra no barco dele, e começa a ensinar a multidão, começa a pregar a multidão. E quando Jesus termina, o texto diz: olha Pedro, o barco que estava no mar e foi levado para a praia, agora precisa voltar para o lugar do seu propósito. E eu vim dizer hoje para a gente aqui, você precisa voltar para o lugar do seu propósito. Eu sei que as frustrações nos empurram muitas vezes para longe do nosso propósito, para longe de onde deveríamos estar. As dificuldades muitas vezes nos fazem desistir, nos fazem abandonar aquele lugar do qual nunca deveríamos ter saído. Mas Jesus, depois de ensinar, os pescadores estão lavando as redes. Eles estavam lá lavando as redes, estacionaram os barcos, já estava tudo acabado naquela manhã, já não tinha mais esperança, porque pescadores não saíam mais pela manhã para pescar, geralmente saíam no final do dia, e pescavam ao entardecer e um período da noite, às vezes a noite inteira. Não pescavam durante o dia, por causa do movimento, por causa do barulho, isso tudo espantava os peixes. Então, em termos de técnica, Jesus estava quebrando, Jesus estava indo de encontro, Jesus estava indo contra uma regra natural. Já tinha acabado o trabalho naquele dia, não havia ali mais esperança, não havia mais expectativa, agora era lavar as redes e se deparar com a frustração. Chegar em casa e a esposa dizer, esposa de Pedro, porque a gente respeita os que pensam diferente, que Pedro nunca casou e tal, mas a Bíblia diz que Pedro tinha uma sogra. Então, não tem outro caminho a não ser dizer que ele era casado. Imagina, Pedro vai voltar para casa. E aí, meu bem, como foi o trabalho hoje? Nossa, hoje o mar não estava para peixe. Hoje foi só frustração, nada. Os pescadores estão lavando as redes e Jesus viu. Já tinha terminado de pescar, finalizado o trabalho. Não tem mais jeito. Não tem mais o que fazer. Jesus falou assim: Pedro, me empresta seu barco. Pedro emprestou. Jesus foi lá, usou o barco como um púlpito. Quando terminou, Jesus fala assim: Pedro, agora pega o barco e volta para o lugar do seu propósito. Pedro, pega o barco e volta para pescar. Eu quero dizer para você hoje, pega o barco e volta para pescar. Volta para o lugar de onde você não deveria ter saído. Volta para o centro da vontade de Deus, volta para o propósito, volta para o caminho da obediência, volta, ele está dizendo, Jesus fala assim, vai Pedro, Jesus ordena, volta para o mar para pescar. Só que o texto que nós lemos, ele é claro em dizer, vá para o lugar profundo, porque no raso, Pedro, na terra firme, Pedro, onde você domina tudo, não tem milagre, não tem propósito, não tem revelação. E eu quero dizer para você nessa noite, saia dessa vida superficial, saia desse raso e vá para o profundo.
Vá para o profundo aqui, Regiane, é o lugar da dependência, é o lugar que nós perdemos o controle e entregamos para aquele que nunca perde o controle. Ele está dizendo: Pedro, volta para o mar alto, volta para onde as águas são muito profundas e lance a rede para pescar. Ele está dizendo: não é hora de parar, não é hora de finalizar o expediente, ainda tem coisa para Deus fazer neste ano na sua vida. Não é hora de parar. Talvez você entrou aqui hoje e você chega de igreja, chega de casamento, chega daquele propósito, chega do meu ministério. E hoje Deus está dizendo para você: não é tempo de parar. Volte, Pedro. Não é hora de finalizar. Dedique-se novamente à sua vocação. Volta, Pedro. Aí Pedro, escutando aquilo e pensando como um pescador experiente. Porque muitas vezes, amigos, diante da urgência do que nós precisamos, muitas vezes, diante da urgência do que precisamos, a gente age como se soubéssemos mais do que Deus. A gente se coloca num lugar dizendo: Senhor, eu tenho um bom plano para o Senhor. Senhor, eu tive um plano aqui que até o Senhor vai se surpreender. E a gente quer, Edmilton, que Deus só homologue. É Naamã, que está leproso, vai diante do profeta, e ele já tem, Jennifer, uma receita. Eu vou chegar, o profeta vai sair e vai dizer: eis que te digo, meu servo, seja curado. E a lepra vai embora. Só que não foi assim. Foi que aconteceu? Foi, irmãos? Não. É o povo de Israel que está diante de uma muralha, ou melhor, 2 muralhas, 10 metros de altura, 5 metros de largura. Cada muralha, eram 2. Jericó era assim. Por isso que é considerado, até pela arqueologia e pela história, uma das muralhas, uma das fortalezas mais intransponíveis da história. É Jericó. Imagina, 10 metros de altura, 5 de largura. Era tão larga a muralha que os cavaleiros com as carroças andavam em cima da muralha. Pensa. Aí o povo de Israel está diante de Jericó. E eles falam: Senhor, derruba as muralhas. Escute, normalmente quando pedimos um milagre para Deus, Ele nos dá um processo e um ensino. Você pede um milagre, Deus te dá um processo e um ensino. O milagre derruba a muralha. Deus falou: vocês vão acordar todo dia pela manhã e vão dar uma volta, durante 6 dias. E no 7º dia, quantas voltas? Quantas? Tem que ler a Bíblia, hein, irmãos? 7 voltas, que dá quantas voltas? 13 voltas, é isso aí. E quando eles obedeceram o processo, o que aconteceu? Precisaram disparar esses mísseis bilionários aí, intercontinentais? Precisaram, sim ou não? E às vezes a gente está pedindo míssil e Deus está dizendo: obedeça a palavra, sai curado. O texto diz que ele ficou indignado. Para ele foi uma afronta não ter sido recebido pelo profeta. Entendeu isso? E o texto diz que ele foi embora, doente. Aí a graça de Deus se manifestou num servo e falou: meu Senhor, se ele tivesse pedido algo fácil, difícil, o senhor não faria. Por que o senhor não vai lá e toma esse banho? Veja, irmãos, Pedro conhece o mar da Galileia como poucos. O texto diz que ele tinha sócios, era experiente. Quando Jesus chega e fala assim: Pedro, volta para o mar para pescar. Pedro diz assim: mestre,
É tão lindo isso aqui, porque antes de Pedro dizer, Senhor, trabalhamos a noite inteira, parecendo que era uma objeção, Pedro usa a palavra mestre. E a palavra mestre aqui não é só a ideia de um professor, é aquele que tem o poder de mandar. Ele está dizendo assim, com a palavra mestre, Ramon, ele já está dizendo, eu vou fazer. Porque o Senhor, eu reconheço no Senhor aquele que tem poder de mandar. E talvez hoje, Deus, o Espírito Santo, está trazendo para mim e para você nessa noite, dizendo, reconheça nele aquele que tem o poder de governar a sua vida. Reconheça nele aquele que tem o poder de dirigir os seus pensamentos, as suas emoções. Ele diz, mestre, nós trabalhamos exaustivamente. Trabalhamos até o sofrimento, mas, e ele diz, não apanhamos nada. Talvez 2025 para alguns aqui esteja assim, 11 meses de trabalho, talvez é assim que você está se sentindo, não apanhamos nada. Minha lista, pastor, do que eu tinha anotado para 2025, misericórdia. Nada. Algumas possibilidades. Uma, ainda não chegou o tempo de Deus. Outra, você pode estar exigindo de Deus uma promessa que Ele nunca fez. Outra, você pode não ter feito ainda toda a sua parte. Sim ou não? Tudo isso é perfeitamente possível. Vale uma avaliação. Senhor, nós trabalhamos a noite inteira. Não apanhamos nada. Mas, como é o Senhor que está mandando, lançaremos a rede. Ele está dizendo assim, mas, fundamentado na tua palavra, lançaremos a rede. Nessa noite, o Espírito Santo está dizendo para nós aqui, volte a lançar a rede fundamentado na palavra. Eu creio, irmãos, que esta semana, se você sair daqui e colocar essa palavra em ordem, eu creio que nesta semana você vai ter resposta de Deus. Falando isso aqui motivado pelo Espírito Santo. Eu creio. Senhor, nós não apanhamos nada. Isso aqui é uma palavra de quem está assim frustrado, porque ele era humano. Um cara habilidoso. Um cara que era conhecedor daquilo ali. Mas entenda, até os mais habilidosos, até os mais capazes, até os mais ungidos enfrentam crises. Até os mais presentes em Deus, obedientes, enfrentam crise. Eu preguei aqui há poucos dias sobre a pedagogia das tempestades. As tempestades, eu disse, não são simplesmente uma prova de pecado, como os adeptos de algumas teorias querem dizer. Não, irmãos. Inclusive o texto que eu ia pregar hoje em Mateus 4, Jesus foi batizado, o Espírito Santo desce sobre ele, o Pai diz, esse é meu Filho amado em quem me comprazo, e o capítulo 4 de Mateus começa assim, no mesmo instante o Espírito leva para o deserto para ser tentado. Quem vai entender uma coisa dessa? Será que Jesus estava em pecado? Será que Jesus estava em desobediência? Não, é porque isso faz parte da nossa caminhada. Não apanhamos nada, mas sob a tua palavra lançaremos as redes. Eu quero ler com você, Deuteronômio capítulo 5, verso 29. Se você tiver com a Bíblia aí, abre. Deuteronômio capítulo 5, verso 29. Inclusive eu quero te aconselhar a ter uma Bíblia. E a ler a Bíblia, meditar na Bíblia. Eu sei que hoje nós temos a facilidade do aplicativo e tal, mas não é a mesma coisa. E eu não sei você, mas eu muitas vezes já me vi abrindo o aplicativo e num piscar de olho eu estava no Instagram.
Isso aconteceu comigo, é o demônio, né? Deuteronômio 5:29 diz assim: quem dera. Colocou aí? Obrigado. Olha que texto. Quem dera eles sempre tivessem tal coração, e sempre me temessem e guardassem todos os meus mandamentos. Assim, o que está escrito? Meu irmão, se uma palavra dessa aí não trouxer para você uma direção clara, não tem o que ser feito. Olha, Manu, que lindo. Quem dera eles tivessem tal coração e sempre me temessem e guardassem todos os meus. Olha a conclusão. Assim, o que iria bem? O que iria bem, irmãos? Tudo iria bem para eles e para os filhos deles para sempre. Pedro está dizendo: Senhor, nós não pegamos nada, mas sob a tua palavra nós lançaremos a rede. Esse texto está nos ensinando, Anderson, que uma tentativa frustrada não significa uma vida frustrada. Uma tentativa frustrada não significa que seu destino está comprometido. Não, irmão, vai de novo, vai na direção da palavra. Pastor, eu passei por uma situação em uma igreja, nunca mais eu sou da igreja. Não, é isso que o inimigo quer. Eu passei por uma frustração no ministério, nunca mais exerço meu ministério. Não. Eu fui frustrado num relacionamento, nunca mais eu me relaciono. Não, está errado. Diga comigo, uma tentativa frustrada não significa um destino frustrado. Pedro está dizendo, Jesus está falando, vai, lança de novo. Uma decepção não pode nos impedir de tentar novamente. Jesus fala, vai Pedro, lança. Pedro diz, Senhor, nós não apanhamos nada, mas sob a tua palavra lançaremos as redes. E o texto que nós lemos disse, e fazendo assim, o que é que o texto disse? O que é que se chama isso? Obediência. Jesus falou, Pedro, você está pronto para ir para casa. Eu estou falando para você voltar e lançar a rede. E o texto diz, eles fizeram assim. Ponto. Meus irmãos, vocês estão entendendo que a gente complica muito? A gente fala assim, não, mas é difícil, não, mas não dá, não, mas não sei o quê, não, mas... Irmão, chega de desculpa. Hoje Deus está dizendo assim, faça o que está na palavra. Você está entendendo que é isso que Deus está falando conosco? É isso que Deus está dizendo conosco. Pedro recebeu uma direção, Kelly, e o texto diz, e fez assim, ponto. O que aconteceu? Pegaram uma grande quantidade de peixes, a ponto de 2 barcos quase se afundarem. É prosperidade ou não é? Sim ou não? Baseado na palavra. E fazendo assim, pegaram uma grande quantidade de peixes a ponto de quase os barcos se afundarem. Diga comigo, a obediência somada à fé gera milagres extraordinários. O lançar a rede é Pedro. O mandar os peixes é Cristo. Qual é a parte do lançar a rede que você ainda não fez? Tem uma parte, meus amigos, que é nossa. O povo clama, eu acabei de dizer aqui, Deus falou assim, beleza, essas muralhas aí já estão vencidas. Só que vocês vão dar as 13 voltas. Naamã, a cura já veio, só que você vai dar os 7 banhos. Qual é a sua parte que você não está fazendo? Fazendo assim, pegaram uma grande quantidade de peixes. Diga assim, lançar a rede é para mim, a pesca maravilhosa é para o Senhor. Se coloque de pé, por favor. Se coloque de pé, por favor.
E o texto conclui dizendo que Pedro ficou maravilhado com aquilo que havia acontecido. E quando Pedro volta para a margem onde Jesus estava, o texto diz que Pedro se lança aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, porque eu não sou digno. Eu não sou digno de estar. Pedro reconhece a soberania, a santidade, o senhorio de Jesus. E ali, mais do que uma pesca maravilhosa, Pedro tem encontro com seu propósito. Jesus fala: Pedro, a partir de hoje, eu te farei pescadores de homens. Pedro, a partir de hoje, não tem mais rede, não tem mais vara de pescar, não tem mais mar da Galileia, agora você tem um propósito que eu tenho para a sua vida. Pedro, até hoje você pescava peixes vivos, matava, vendia. Agora, como pescador de homens, você vai pescar pessoas mortas e trazer para a vida. Pedro, você tem um propósito. Isso é lindo, meu irmão. E o texto conclui dizendo, sabe o quê? E arrastando eles os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Então hoje, meus irmãos, qual é a área da sua vida que você precisa alinhar com a palavra? O que é que você já estava disposto a desistir? O que é que você já estava disposto a abandonar? Mas hoje Deus está dizendo para mim e para você: lança a rede de novo. Não permita que uma expectativa frustrada se transforme em uma vida frustrada. Não permita que uma dor se transforme na sua identidade. Volte para o lugar do propósito. Volte para o lugar do milagre. O barco estava lá na areia. Barco na areia não pega peixe. Volte para o lugar profundo. Hoje Deus está falando comigo e com você. Volte para o lugar profundo. Volte para a oração, volte para a palavra, volte para a comunhão, volte para a obediência, e fazendo assim, pescar uma grande quantidade de peixes. E deixando tudo, o seguiram. O convite hoje, para todos nós, é voltarmos a sermos seguidores intencionais de Jesus. Coloque a mão no seu coração.